Estamos de volta mais uma vez aqui no nosso NevaCast, esse nosso evento, esse nosso programa, que não é nem matinal, nem dioturno, nem semanal, talvez anual. Mas é um programa que está aqui para trazer muita informação, muita descontração e também mostrar um pouquinho o que a gente faz aqui na nossa Universidade Federal do Pampa. Hoje um convidado muito especial, para trazer muita alegria, good vibes, muito reggae. Não pode reggae, promoção, mas podemos sim trazer informação e discutir um pouquinho sobre ciências com vocês. Então, para poder apresentar o nosso convidado, eu chamo aqui o nosso inigualável, maquiavélico chefe aqui dessa nossa proposta de podcast. É contigo aí, Marcelo! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um NevaCast. Estamos aí iniciando, acho que o nosso 12º, 13º... A gente tenta. Hoje nós temos aí um convidado especial, o professor Benhur, aqui da Unipampa. Vai falar um pouquinho do trabalho dele, das pesquisas que ele realiza, das orientações, dos percalços a campo, né? Então, aos pouquinhos vamos dar essa introdução e conhecendo aí o nosso trabalho. Passar aqui para a Cris. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, bem-vindo a mais um NevaCast. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o universo dos bichos. Então, com o nosso convidado especial hoje, Benhur, te apresenta para o pessoal. Quem é o Benhur e bem-vindo ao nosso NevaCast. Olá, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Benhur, né? Todo mundo me conhece por Benhur, meu nome completo é Carlos Benhur Casper, mas só minhas professoras me chamavam de Carlos e quem quer me irritar me chama de Carlos. Estamos aí, eu agradeço muito o convite de vocês e vamos conversar um pouco sobre esse encantador mundo da zoologia, particularmente aí da zoologia de vertebrados, né? A fofofauna, como o pessoal costuma brincar. Maravilhoso. Benhur, então, sim, já que nós já tivemos outros convidados, nós tivemos o Zeca aqui, o professor José Carlos de novo, José Ricardo. Eu não sei por que diabos eu fiquei com o José Carlos na cabeça, vai ficar cara. Marcada pros anais. Vai ficar marcado isso. Eu já tive que cortar até da edição do outro NevaCast por causa disso. O José Ricardo Nasce Ribeiro, que esteve aqui conversando um pouco sobre Evodevo e os insetos aquáticos que ele trabalha, né? Já tivemos um pouquinho de outras, a Evodevo mais filosófica com o professor Wellington, tivemos o pessoal da Paleonto com o Pinheiro, que esteve aqui também conversando conosco, né? Então é legal que a gente tem assim, uma diversidade tão grande de campos de atuação dentro do nosso campus, né? Dentro da nossa Unipampa. Então assim, eu quero saber de ti, o que te levou a escolher essa carreira, essa profissão, essa ocupação, né, de zoólogo, né? E há quanto tempo de desempenho, o que tem, né, qual é o teu brilho nesse teu magnífico, né, parte da zoologia? Legal, bacana. Então, vou fazer uma breve apresentação, né? Você pediu para me apresentar, não me apresentei. Então, fazer em ordem cronológica, né? Por incrível que pareça, quando eu era bem pequeno, assim, criança, eu dizia que eu queria ser zoólogo. E eu nem sabia o que era zoólogo, só sabia que mexia com bicho, né? Nem sabia o que precisava ser para me tornar zoólogo. E no final das contas, depois é que eu fui entender que era a biologia que precisava, né? Minha primeira grande paixão, na verdade, foram as baleias, nem foram os animais terrestres. Cheguei aí para o oceano da FURG, mas como muitos, né, acabei entrando muito cedo na universidade, não estava maduro o suficiente para a universidade. Aliás, esse é um dos grandes, talvez... problemas ou dificuldades que a gente enfrenta dentro da universidade, né? As pessoas entram ainda muito, muito cruas, assim como eu entrei e a maioria de nós acaba entrando, né? Bueno, mas acabei me encontrando na biologia depois, me formei biólogo na licenciatura plena, que era um curso que não existe mais, né? Mas ele basicamente agregava licenciatura e bacharelado, era uma coisa maluca lá, 5.000 horas de sala bunda, né? E depois disso fui para biologia animal na URGS, né? Onde eu me formei então como um zoólogo de maneira mais catedrática, né? Passei para carreira universitária, depois um pouco depois de terminar o doutorado. Estou completando 10 anos nesse mês de outubro, agora, não sei quando é que o programa vai ir ao ar, né? Mas completei agora 10 anos no mês de outubro aqui na Unipampa, já tinha um pouquinho de experiência em outras universidades.
Depois disso, me tornei pai, me tornei triatleta amador, né? E eu acho que isso também é importante a gente lembrar, né, que existe um ser humano por trás do pesquisador e por trás do professor universitário, né? Ele não é uma entidade à parte da vida, né? A nossa vida está lá fora, né? E isso é importante a gente lembrar também. É o clássico, né? A gente vai pro cinema. Ô, professor, tu aqui? Sim, eu também venho ao cinema, desgraça. Né? Exatamente. Olha a ficha aí, gente. Então, Benhur, fala um pouquinho mais do teu grupo de pesquisa, qual é o teu grupo, como é que está estruturado, onde tu desempenha tuas atividades, então. Bacana. Bom, basicamente, eu criei aqui dentro da universidade um laboratório, que é o Laboratório de Biologia de Mamíferos e Aves, né, LabMav, né, onde a gente desenvolve todos os nossos trabalhos. A gente tem duas linhas de trabalho principais, né, que são bastante importantes. Uma delas é bem vinculada ao que eu fiz durante toda a minha graduação e durante toda a minha carreira, que é trabalhar em campo, ir atrás dos animais e trabalhar a ecologia básica dos animais, ou seja, saber do que eles se alimentam, em que tipo de ambiente eles podem ser encontrados, como eles utilizam aquele ambiente, ecologia bem básica mesmo, né? Geralmente de espécies mais raras ou de espécies de interesse, mas principalmente de espécies desconhecidas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E a outra linha, que foi a minha proposta de trabalho quando eu cheguei na universidade, é a montagem de uma coleção zoológica, uma coleção científica zoológica. E no final das contas, todo o trabalho do laboratório, ele orbita em torno dessa coleção, de uma maneira ou de outra, né? Embora a gente tenha esse trabalho de campo muito importante para várias pesquisas, mas tudo acaba girando em torno da coleção, né? E uma das minhas propostas, então, foi essa, de montar uma coleção que servisse de testemunho para a diversidade regional, né? Que fosse importante para o Pampa, porque a gente tem muito pouco material coletado, material científico coletado sobre o Pampa, principalmente nos grupos dos quais eu tenho mais interesse, que são as aves e os mamíferos, mas de uma maneira geral para os vertebrados. E fazer com que os alunos estivessem integrados dentro desse clima. Eu fui criado dentro de um museu, de uma coleção, e eu sei da importância que isso tem na caminhada dos alunos. Mesmo que os alunos que vão trabalhar em campo direto, que fazem o seu TCC, que fazem a sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, com base em dados de campo, mas eles estão convivendo dentro do laboratório, eles estão vendo a coleção sendo criada aos poucos. E eles vão se integrando a isso, e eu acho que é uma maneira muito saudável e muito complementar da formação dos alunos, né? Então, essas são as duas linhas básicas de trabalho, e elas vêm crescendo e se desenvolvendo e dando origem a diversos trabalhos. Então, vou citar alguns, né, para a gente poder ir conversando, e aí vocês também podem pedir para entrar em mais detalhes sobre eles. O meu chão, né, a especialidade da casa, digamos assim, são trabalhos de dieta. Diversos trabalhos já foram feitos com dieta. Então a gente já trabalhou com dieta de felinos, né, a gente fez um trabalho bastante intenso, com graxaíns, que são os cachorros do mato, com mão pelada e o coati, com furão, é uma dissertação que está sendo concluída agora. Ela começou como uma graduação em um aluno e acabou se tornando um trabalho de mestrado agora, que a gente está desenvolvendo. Lontra, que foi o bicho que eu trabalhei durante a graduação, passei a graduação inteira trabalhando com dieta de lontra. E lontra a gente estuda a partir de fezes, então eu sempre brinco, né? Pode dizer, tu tem um trabalho de merda, sim. É um trabalho de merda. Então, isso é importante, gente, que nem tudo são flores, né? Às vezes tem outras coisas que cheiram mal. Mas só fazendo um parênteses rapidinho aqui, Benhur, para colocar assim, acho que foi pontos bem importantes. Primeiro, essa questão da coleção científica, tá? Eu fui criado, a minha formação científica foi num herbário.
E eu não sou alguém que trabalha hoje com essa parte voltada a coleções, diversidade, mas foi muito importante essa experiência no herbário para mim, que me fez abrir os olhos para, olha, tem uma diversidade vigente no qual a gente está registrando, e eu só tive acesso a isso porque tinha uma coleção lá registrada. Então, só citar, de repente, durante o teu discurso, um pouquinho da importância das coleções científicas para a ciência, e também explicar para o pessoal que nem todo mundo aqui que nos escuta é da área biológica, clássica. Quando você fala dieta, tu não faz dieta para os bichinhos, tu avalia o que os bichinhos comem, né? Porque ele já disse, ele é um cocólogo, ele não é um nutricionista, tá? Então, Benhur, por favor, só para fazer esse parênteses para o nosso público aqui poder abstrair melhor. Perfeito. Então, quando eu falo em dieta, vocês pensem sempre em hábitos alimentares. É saber do que o animal come, né? O que ele está comendo, como ele está indo atrás do alimento, né? E isso tem diversas implicações sobre a ecologia. Quando a gente entende como o animal se alimenta, a gente entende como ele está utilizando o ambiente. Então é uma das questões fundamentais, assim, uma das pedras fundamentais do entendimento da ecologia dos organismos, né? Primeira coisa, né? Mesmo um leigo vê um animal, mas do que esse bicho come? Essa é as perguntas clássicas. De onde é que ele vem? Do que ele se alimenta? Como ele vive? Como se reproduz? O Globo Repórter. Né? Isso mesmo. E só para finalizar, né, um outro estudo que ficou muito bacana, na verdade, foi com o tamanduá-mirim, né? Então, mesmo, né, embora minha especialidade dentro dos mamíferos sejam os carnívoros, a gente acaba ocupando atacando várias outras frentes. E o que eu ia comentar? Em relação às coleções, né? De uma forma semelhante ao que o professor Felipe comentou, eu também... Professor, não, aqui eu sou uma pessoa mais assim... Aqui é DJ. Aqui é DJ Felipe. Comentou, eu não sou um taxônomo, eu não trabalho com taxonomia de organismos, mas as coleções zoológicas elas acabam servindo como testemunhos. Então a gente vai acumulando, vai incluindo exemplares da fauna para estudos posteriores. Então, um dos estudos, por exemplo, que a gente faz, esses estudos de dieta, a maioria deles, hoje em dia, a gente está fazendo com conteúdo estomacal, que a gente coleta a partir de animais atropelados. Infelizmente, a gente tem uma problemática tremenda de animais atropelados nas estradas, mas que nos servem para coletar material. Então, né, eu brinco que eu sou urubu de asfalto, não posso ver um bichinho morto na beira do asfalto, paro lá para recolher. Sempre tem isopor no carro já. Exatamente, sempre. Um kitzinho de coleta, né? E muitos estudos são feitos, então, com base em conteúdo estomacal. Então, não é aquela formação clássica, na verdade, da coleção, né, de taxônomo, etc., mas ela me permite fazer diversos trabalhos. Então, por exemplo, né, recentemente a Ecology, que é uma das principais revistas de ecologia do mundo, lançou uma iniciativa de fazer data papers, né, que são grandes bancos de dados de determinadas informações. Por exemplo, informações globais sobre animais atropelados, informações sobre mamíferos presentes em grandes áreas, como no Brasil inteiro, né? E todo mundo vai lá e deposita, então, as suas informações, que de outra forma estariam pulverizadas e não serviriam exatamente para uma publicação científica, e a gente consegue agregar um monte de pesquisador com milhares de dados, né? Então a coleção, por exemplo, me permitiu participar de 5 data papers da Ecology, né? Tudo com base em pequenas informações, pequenos conjuntos de informações que isolados não servem para muita coisa, mas que juntos formam um banco de dados super importante. É tipo como se tu pegasse teu caderno de campo, as informações e disponibilizasse tudo compilado para o pessoal poder ter acesso com vários outros autores, pesquisadores, grupos. Pô, legal isso aí, muito legal. Isso permite a análise até com uma accent de distribuição, de panoramas de distribuição de espécies. Isso é muito legal. Exatamente. Todo mundo que vai trabalhar com alguma coisa já busca lá a informação que tem disponível sobre aquele bicho, sobre principalmente a distribuição. Então isso foi bem bacana. Então são redes de colaboração, né? E falando em colaborações, também tenho participado de estudos comparativos morfológicos. Então, eu não trabalho com morfologia, mas eu posso disponibilizar o meu material para quem trabalha com morfologia e que muitas vezes não tem a condição de estar juntando material ao longo do tempo.
E é um trabalho de formiguinha, então tu vai juntando, daqui a pouco tu gerou uma massa crítica suficiente para servir para um estudo. Então, já fiz colaboração, tem uma colaboração já meio de longa data com o pessoal da PUC do Rio Grande do Sul, que trabalha com morfologia de carnívoros. Temos algumas descobertas bem interessantes aí em relação a um processo de hibridização natural que existe entre duas espécies, né, e que vem sendo estudado já há 20 anos por eles e que agora está alcançando outros níveis aí de compreensão, até porque, né, a genômica entrou na jogada, né, há 10 anos atrás trabalhava com meia dúzia de genes, agora você está se trabalhando com genomas inteiros, então a cada 10 anos a gente tem uma revolução aí de dados. Um trabalho também colaborativo com o pessoal da Unipampa de Uruguaiana, com o pessoal da veterinária. Então volta e meia eles, vamos fazer um estudo sobre graxaíns. O que tu tem sobre graxaim? Tenho esse material. Manda para cá, manda para lá. Então é muito bacana mesmo, né? Com o pessoal como é que é? Eu até vou olhar minha cola aqui porque o nome é diferente, né? Que era a antiga FEPAGRO, né? A área de saúde da FEPAGRO, que agora é Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Filamor, né? Fala de novo, Vamos lá, Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, né? E a gente tem uma colaboração já de bastante tempo com eles em relação aos ectoparasitas, né, dos animais. Então a gente coleta muitas vezes ectoparasitas ou coleta tecido para analisar doenças que estão em circulação nos animais silvestres. Importante, gente, importante, isso é uma coisa bem contextualizada, porque a diversidade ela é grande, apesar de desconhecida, mas também é desconhecido o potencial de reservatório dessa nossa diversidade em relação a patógenos que podem afetar outros animais, em especial animais, né, criados, né, animais ligados à cadeia produtiva da pecuária, do abastecimento, como também nós os humanos. Né? Veja o caso da Covid aí. Os caras fizeram todo um estudo e viram que, né, os pangolins e os morcegos, os potenciais reservatórios dessa cepa que infelizmente causou todo esse transtorno para nós nos anos que se passaram. Mas legal isso aí, bem, muito legal mesmo, cara. Toda essa tua grande experiência desse 10 anos é pouco, gente, para isso aí que o cara tá falando, é muito bicho, né? Inclusive bicho que eu nem sabia que tinha aqui, né? Furão, eu me lembro lá do furão do Fantástico, né? O Putórios Pulfurus, né? Quando o cara errava a bola, né? Mas furão tem aqui também, tem furão, tem outro... Então, particularmente, assim, em relação ao furão, ele tem uma característica muito interessante. Aqui no sul do Brasil, particularmente no Rio Grande do Sul, ele é uma espécie super conhecida, é super comum, é um dos carnívoros mais comuns que a gente encontra atropelado. Mas ele é bastante raro no resto do Brasil. Então, a gente vem coletando material, a gente tem talvez a maior coleção de furão em relação do Brasil, né, de peças de furão, e nos permite fazer um estudo que na maioria dos outros locais não é possível. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o zorrilho. Né? Zorrilho, bichinho mais vagabundo que tem, né? Qualquer lugarzinho aqui no Pampa tem zorrilhos. E se a gente for analisar as coleções que existentes no mundo, tem pouquíssimos indivíduos, ou poucos indivíduos dessa espécie. E aqui na nossa coleção, a gente já tem, com certeza, a maior coleção do mundo. Isso, né? Também manifesta os endemismos, né, que a gente tem. Exatamente. E mais, né, a gente tem informações preliminares e que precisam ser trabalhadas ainda, de que essa espécie que ocorre aqui no Rio Grande do Sul, ou no sul do Brasil e no Uruguai, muito provavelmente é uma espécie diferente do resto da distribuição, que é para a Argentina. Então, provavelmente, o que a gente tem aqui é uma espécie nova, que ainda não foi descrita. Né? O dia que alguém conseguir pegar para trabalhar com esse material, né, for dedicar aí o seu doutorado, com certeza ele vai poder vir aqui na nossa coleção e vai ter um material extremamente rico aí para trabalhar com a nossa coleção. Então, por isso que muita coisa é trabalho de formiguinha, tu vai coletando sem uma perspectiva direta de utilização, mas que vai ser utilizado ali na frente. Em algum momento alguém vai se dedicar, por exemplo, à questão do zorrilho e vai
poder utilizar nessa coleção. Então, tem muito disso também, de às vezes estar trabalhando, mas continua coletando, né? Para que tu precisa de 10 crânios? Para que tu precisa de 20 crânios? Porque uma hora alguém vai utilizar e alguém vai agradecer muito de ter coletado. Sim, e só depende da pergunta também, né, Benhur? Que a gente comenta, né? Todo mundo trabalha, a ciência não se faz sozinho, a gente sempre colaboração. Cada um faz uma pergunta diferente para o mesmo material. E as perguntas, elas vão sendo geradas a partir do conhecimento que é gerado, por incrível que pareça. Né? Então, particularmente, assim, só para finalizar essa história do zorrilho, eu fiz o meu doutorado sobre essa espécie, né? Há 10 anos atrás, o zorrilho, por incrível que pareça, era uma das 5 espécies de carnívoros da América do Sul menos conhecidas pela ciência. Simplesmente porque ninguém tinha parado para estudar eles, né? E isso é uma das coisas que eu tenho mais tesão de trabalhar, que é trabalhar com espécies pouco conhecidas. Não necessariamente raras, mas espécies pouco conhecidas. Maravilha. Né? E hoje em dia, e por incrível que pareça, né, aquelas coisas de ciência, né, uma das coisas mais legais de ciência é quando 2 grupos de pesquisa chegam a conclusões semelhantes de formas independentes. É uma das formas mais robustas de tu validar uma informação. Por incrível que pareça, quando eu estava fazendo meu doutorado aqui no sul do Brasil com o zorrilho, tinha um cara na Argentina fazendo exatamente o mesmo trabalho, ao mesmo tempo. E a gente acabou publicando, jogando todos os artigos que foram gerados mais ou menos ao mesmo tempo. Então hoje tem um monte de informação, a maioria das informações bate e foi muito legal essa troca que a gente... Não foi tão legal pro cara que competiu com o Darwin, né? Mas isso é muito legal mesmo, como a ciência ela é instigante nesse ponto, né? Como a gente consegue ter essas discussões e até entre grupos, né? Pra gente... O Felipe acabou de dizer, vou fazer uma errata aqui. O Felipe diz que não trabalha mais com coleção. Trabalha com coleção sim, desgraça. Coleção genômica. Desde quando não é coleção? É legal quando tem aquela sala grande, cheia de bichinho lá, empalhado. O laboratório do Benhur, gente, isso é uma coisa para deixar bem claro. Quem quiser vir conhecer, né, quando entrar em contato com o Benhur, vai se maravilhar com o que tem. É uma bicharada, lindo de ver aquelas pelagens, vontade de fazer um casaco. O nosso é dados de computador, a gente tem coleção também, mas não é a mesma coisa, não se compara. Então, Benhur, vamos tocar adiante, né, porque a gente gosta de discutindo, né? Que experiência te marcou mais assim na tua trajetória? Certamente foram os trabalhos de campo, né, que é a segunda linha de pesquisa, né, só voltando uma casinha só para a gente finalizar, mas que já entrando nessas questões das questões marcantes em relação a minha trajetória, enfim, e a trajetória de qualquer um que trabalha com esses animais. Né? Então, a segunda linha de trabalho que a gente tem é com ecologia de campo, né? É ir a campo atrás dos bichos. Né? Então, um trabalho que foi recentemente finalizado agora, a gente ficou 3 anos indo atrás dos lobos-guará aqui no sul do Brasil. Né? Então, qual é que era a nossa ideia? Será que o bicho é tão raro assim, ou será que é porque ninguém vai atrás deles? Né? Ninguém se dedica a ir atrás deles. Então a gente ficou 3 anos aí percorrendo o Rio Grande do Sul, indo atrás de áreas potenciais, áreas onde havia relatos, etc. E a gente descobriu que realmente ele é raro. As pessoas estavam corretas. Né? Conseguimos bons registros, né? Basicamente existiam 4 ou 5 registros para os últimos 30 anos. E nós conseguimos mais 7 registros novos agora para o Rio Grande do Sul, 1 para Santa Catarina e 2 para o Uruguai. Né? Conseguimos compilar, né, essas informações. Então, melhorou bastante o número de registros, mas a situação é absolutamente crítica em relação a esses animais. Agora... Né, depois que o trabalho foi concluído, começou a aparecer nos campos de cima da serra, lá nos aparados da serra, que nos deixa bem felizes, são áreas protegidas. No Paraná tem uma populaçãozinha razoável, mas aqui da Santa Catarina para baixo a situação é bastante crítica. Né? E outros trabalhos que a gente vem desenvolvendo aí, a gente tá com um doutorado em desenvolvimento com veado campeiro, que é uma espécie de veado exclusivo de áreas abertas, né? Nós temos um veado que é bastante comum, que a gente encontra em todo lugar, que muitos aí que estão escutando já podem ter visto. Pode ter atropelado até. Ou visto atropelado, etc.
né? Mas o veado campeiro é particularmente bastante raro e a gente está trabalhando com uma população lá em São Borja e utilizando umas coisas bem interessantes. A gente está utilizando drones para fazer monitoramento aéreo, só que ainda é uma metodologia que precisa ser validada, então a gente está utilizando mais de uma metodologia para estudar e tentar validar esse método, né? E tem alguns alunos que estão trabalhando com aves, né? Eu não sou ornitólogo, mas sou metido, né? E essa é uma das coisas bacanas também. Então, uma das coisas que vocês pediram em relação a questões marcantes, né? Para mim, uma das coisas mais marcantes da minha carreira foi descobrir que dá para ter muito mais tesão, dá para ter muito mais prazer num projeto simples teu do que tu trabalhar num mega projeto de outra pessoa, onde tu vai ser simplesmente, entre aspas, um colaborador. Todos os colaboradores, obviamente, são importantes, mas ter o seu trabalho é uma atmosfera, cria uma atmosfera e cria uma ligação que é totalmente diferente. E isso, para mim, foi uma das coisas mais extraordinárias. Eu tinha o sonho de trabalhar com onça pintada, né? Durante o mestrado, eu fui tentar estimar o tamanho da população, o número de indivíduos que ocorrem no Parque Estadual do Turvo, que é o último lugar que ocorre aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Eu sempre brinco que se eu não tivesse um plano B para o meu mestrado, a minha dissertação de mestrado ia ter 2 páginas. Que a gente ficou 3 anos atrás do bicho e conseguiu contar um indivíduo, né? E é basicamente isso, mais ou menos, que ocorre lá. É 1 ou 2 indivíduos, né? Então a população ela é totalmente dependente do lado da Argentina, enfim, uma série de questões. Depois do meu doutorado, eu tive a oportunidade então de trabalhar de novo com onça pintada, agora no Pantanal, né? Um membro da minha banca, falecido Peter Crouchel, me convidou, ele foi da minha banca, saiu da banca e disse: "Tu quer trabalhar com onça pintada no Pantanal?" Eu olhei para ele, óbvio, né? Óbvio. Faz pergunta. E, cara, foi óbvio que foi legal, claro, muito bacana, né? Se olharam lá no meu perfil no Facebook ou em outros lugares, lá tem uma foto de uma onça pintada no meu colo, né? Tive a oportunidade de conhecer lendas como George Schaller, que foi um dos maiores naturalistas do mundo, é um dos maiores naturalistas do mundo, ele é vivo ainda, está com 90 e poucos anos, mas não era o meu projeto. E no final das contas eu tive muito mais prazer trabalhando com o zorrilho, capturando o meu próprio zorrilho, botando uma coleira de telemetria num zorrilhozinho, sabendo que era o meu projeto que eu estava desenvolvendo, do que simplesmente participando de uma captura de onça pintada, vendo os outros colocar uma coleira, né, e só ali dando um auxílio. Então, essa foi uma das coisas que mais me marcaram, assim, de ter essa confirmação de que é muito mais legal ter o seu próprio projeto do que necessariamente realizar o sonho, mas participando de projetos alheios, né, ou de outras pessoas. Muito legal essa tua experiência, né, essa tua colocação, Benhur. Muito interessante. E então, seguindo nessa linha, então, nessa tua experiência que tu tem em campo, que a gente falou a fofofauna, os mamíferos, principalmente vai pegar, o termo vai pegar nas vezes, a fofofauna. Os mamíferos e as aves são normalmente um dos principais pontos quando alguém resolve fazer biologia, trabalhar com mamíferos e com aves. Eu, quando entrei na biologia, eu queria trabalhar com bichinho de apertar a bochecha, porque eu queria trabalhar com mamíferos. E uma coisa que eu sempre falo também para os alunos, que quando estão na graduação, experimentem as diversas áreas. Eu trabalhei com vertebrados, quase a graduação inteira. No último semestre que eu fui trabalhar como voluntária na botânica e me apaixonei pela botânica, pelos musgos, e continuei na botânica depois da minha pós-graduação. Também eu quero que tu fale um pouco, lógico, a vivência é fundamental. Aqui tu falou, a gente chega muito cedo na graduação, a gente tem que se conhecer, a biologia é muito ampla, mas com a tua experiência, conta pra gente uma situação extremamente engraçada que tu viveu e uma perigosa. Tá. Não tem cortes, viu? Cuida bem que tu vai falar.
verdade, por incrível que pareça, eu nunca tive muitas situações perigosas em campo, né? Já trabalhei muito em campo, mas nunca passei muito perrengue, não. Particularmente teve uma situação que me marcou demais. Foram 2 situações com a mesma espécie em condições completamente diferentes. Aqui na América do Sul a gente tem basicamente 2 espécies de porcos do mato. Tem uma terceira, mas enfim, 2 espécies principais. Aqui no Brasil tem 2. O queixada e o cateto. O cateto é um porquinho menor, né? E o queixada é um porco um pouco maior, né, em torno de uns 30 quilos. E o nome popular é porque ele bate os dentes. Por esse nome eu já fui assim. Ele bate os dentes para intimidar possíveis predadores. Ok. E sempre ouvi falar e tal, e isso também é válido agora para o javali, né, que está se tornando uma praga, né, que é uma espécie exótica, uma espécie que foi, né, invasora, que veio a partir da Argentina, do Uruguai se espalhando, e mesmo do Brasil, e está se espalhando, né, por todo o Brasil. E, inclusive é uma espécie exótica e invasora no mundo inteiro. Mas... É a única que está sendo incentivada a caça, né? Mas agora, nesse momento, está proibido. Mas enfim, né? Voltando aos porcos nativos, que são os, digamos assim, mais importantes para nós. Bom, sempre ouvi falar e tal que caso encontrasse um queixada, tinha que subir numa árvore, né? Porque eles não conseguem subir em árvore, eles têm com cascos, né? E aí, então, o bicho iria embora e tu ficaria ileso. Ok. Mas é uma espécie extremamente rara, né? E, inclusive, foi extinta do estado, estava extinta, sendo considerada extinta do estado, porque o único lugar que se sabia que ocorria era no Parque do Turvo, e quando eu fui para lá, ele tinha sido localmente extinto naquele momento, né? Inclusive, conversando com moradores, eles relataram como foi a matança da última vara, né, que é o coletivo de porco. Né? Ok. E aí eu estava trabalhando então em outra região do estado, no norte do estado também, em Bom Jesus, e a gente encontrou uma vara de queixada, que não se sabia, né? Ninguém sabia da existência dessa espécie lá. E aí, legal, né? Redescobrimos a espécie para o estado e tal. E a segunda vez que eu estava vendo essa mesma vara nesse mesmo local, eles estavam passando assim numa trilha a uns 30 metros abaixo. Eu estava numa trilha e eles estavam passando mais abaixo na trilha, né? Uns 30 metros. E aí eu estava contando, né? Sentei lá no barranquinho e fiquei contando lá. 1, 2, 3, 4, 51, 52... De repente eu só escuto assim, clac, clac, 2 galinhos quebrando, assim, um animal chegando do meu lado. Eu olho a meio metro de mim, assim, meio metro de mim, um macho parado me olhando. Ele só eriçou as costas, assim, os pelos das costas. Eu pensei, morri, né? Não tenho o que fazer, né? Não nem tinha. Triatlo ainda, não tinha nem perna pra correr. Não tinha. E não tinha o que fazer, eu tava sentado. No chão. Não, ele ia me pegar no pulo. Só baixei a cabeça assim, ele deu uma roncadinha assim, e continuou caminhando, né? Porque esses animais, os machos, eles vão pela periferia. Eu tava olhando o centro do bando, mas os machos, eles vão pela periferia justamente para ver se tem algum predador. Ok, né? Então, me salvei, né? Essa foi o primeiro ato, né? Isso foi há uns 12 anos atrás, mais ou menos, tá? Aí eu fui trabalhar no Pantanal, onde o bicho é super comum. Tô eu lá no meio terminando uma trilha com o responsável lá pelo projeto. De repente começa a vir uma vara de porco. E lá as varas são bem maiores, né? Então eram 120, 150 animais, assim. Eles começaram a pretear o campo, assim. Aí tu foi pra uma árvore, sentou na árvore pra contar e tinha um queixada. Não! Aí... Tá. Para! Não vai me contar essa história. Acabou com a graça da história. Seria muito mais engraçado se fosse. Não, vai lá. Bueno, mas... Aí, tal, eu olhei, uau, olha lá, os queixados e tal. E o meu amigo só me cutucando, sobe na árvore. Eu, não precisa. Sobe na árvore.
E eu, cara, já fiquei no meio dele, sobe na árvore. E daqui a pouco vem, e o bicho me olha e vem direto pra cima. Eu tive que saltar pra cima da árvore, fiquei lá meia hora em cima da árvore e o bicho batendo os dentes embaixo. Então, interessante isso, assim, né? São bichos com comportamentos, às vezes, diferentes, dependendo da região, assim. Um perrenguezinho que eu passei com uma espécie, assim. Mas fora isso, claro, tem muita história, assim. Antes de me tornar professor universitário, fazendo consultoria e ter que fazer a consultoria com o apoio do Exército, tipo a Força Nacional com um fuzil do teu lado para te dar segurança para tu poder fazer a consultoria, assim, umas coisas meio malucas. Até foi só a título de curiosidade, foi uma hidrelétrica, um estudo de impacto ambiental de uma hidrelétrica que a gente participou. E envolvia uma área indígena, né? Eles não compreendiam ou não houve não teve o diálogo que explicasse para eles. Né? Sim, o teu papel era puramente biológico, de fazer Exatamente, estudo. Nós estávamos como pesquisadores. E, né, só para resumir bastante a história, a gente conseguiu fazer um estudo super bem feito na área e a hidrelétrica foi negada, né? Então a gente conseguiu gerar subsídios para negar a implantação daquela hidrelétrica que, além de envolver uma área indígena com importância, né, toda essa importância social, também era uma área absolutamente preservada, né, e que ia causar uma catástrofe ambiental lá na Amazônia, e a gente conseguiu fazer com que a hidrelétrica fosse negada. Inclusive foi um trabalho que foi elogiado pelo Greenpeace, assim, né, que geralmente pega no pé de todo mundo. Eles elogiaram o trabalho que a gente fez lá, então foi muito bacana. Pô, Benhor, muito legal esse Benhor aqui. Já estamos se encaminhando mais para os finalmente, mas vamos te dar a palavra várias vezes ainda. E aí, mas eu queria chamar uma coisa que acho muito interessante que da tua própria apresentação, né? Tu fala lá da tua característica como docente, pesquisador, toda a tua trajetória, e tu tocou um ponto importante que eu acho que cabe bem trazer para o nosso ouvinte, que tem a ver com um pouco, né, do ser humano como um todo. Você é um triatleta amador, né, que tem já seus méritos pela coragem, né, e dedicação, e também pelos resultados que tu tem tido. Eu queria que tu trouxesse para nós assim, essa experiência. Como o esporte está te ajudando, está te transformando? Como é que ele entra nessa equação com a academia? Então, é aquela coisa que eu comentei no começo, né? Às vezes a gente esquece que tem um ser humano e que ele tem problemas também, tem limitações e que precisam ser superadas como tudo na vida. Então, o esporte, para mim, ele entrou... Em primeiro lugar, ele entrou como uma fuga, né? Para tentar me livrar de uma depressão. Eu sempre conto essa história porque eu acho que ela pode ser interessante para outras pessoas também. Estava lá com processo depressivo, indo para o psiquiatra. O psiquiatra receitou lá um monte de antidepressivos. E ele disse, e aí eu, vou ter que ficar tomando isso aqui durante muito tempo? Ele provavelmente a vida toda. Eu olhei para ele assim, não, eu não vou ficar tomando isso aqui a vida inteira. E aí resolvi, então, partir para o esporte, fazer alguma coisa que me desafiasse fisicamente para tentar superar isso. E realmente acabou dando certo, funcionou para mim, não quer dizer que vai funcionar para todo mundo, né? Mas para mim funcionou muito bem. E ele acabou me ensinando uma série me trazendo uma série de outros ensinamentos e melhorando a minha vida em diversos aspectos. Assim. Então, ele me trouxe foco, né? Que é uma coisa que às vezes é difícil ter, a gente está num mundo que toda a informação está o tempo todo à tua mão. Muita informação o tempo todo. Muito estímulo, né? né? E quando tu faz um esporte, muitas vezes tu consegue focar melhor, né? Naquilo que tu tá treinando, naquilo que tu tá fazendo, às vezes simplesmente por desespero, porque tu não aguenta mais e tu tem que focar em respirar ou continuar correndo ou qualquer coisa. Me trouxe determinação, né? Que é às vezes a gente desiste frente a algumas dificuldades, né?
Começam a aparecer dificuldades e a gente acaba desistindo, e o esporte ele te ensina a trabalhar melhor essa questão e aceitar que algumas coisas são realmente difíceis e que tu vai ter que insistir. E em relação a isso também a paciência, né? Isso é outra coisa. O mundo que a gente está hoje é um mundo de puro imediatismo, e no esporte não existe imediatismo, né? Principalmente num esporte de resistência, os esportes de endurance, que são esses esportes mais longos, né? Maratona, meia maratona, triatlon, natação de longa distância. Simplesmente o resultado não vem em pouco tempo. Tu vai ter que treinar muito, e vai evoluir muito lentamente, né? E vai te trazer humildade, né? Então, tem histórias muito engraçadas, assim, né? Fui fazer a meia maratona de Florianópolis, estava lá no quilômetro final, vi uma senhorinha na minha frente, sei lá, deveria ter os seus 60 anos, e eu decidi, não, vou chegar na frente dessa senhorinha, e comecei a acelerar, e a velhinha acelerando, a senhorinha, e não cheguei na senhorinha, a senhorinha chegou com um tempo melhor do que eu, com, né, meus 44 anos, ela deveria ter seus 60 e poucos. Então, essas noções de humildade também são bem bacanas, né? E só para finalizar essa questão, muitas pessoas devem pensar, mas eu já estou o tempo todo cansado, ainda vou fazer o esporte, vou ficar mais cansado. Isso é contraintuitivo, mas tu vai ficar mais bem disposto, tu vai ter mais energia se tu fizer uma atividade física, se tu incluir atividade física rotineira no teu dia a dia, tu vai estar mais disposto, tu vai dormir melhor, e se tu dormir melhor, tu vai conseguir desempenhar melhor as tuas funções, com mais foco, com mais produtividade. Então, assim, eu recomendo 100% para qualquer pessoa começar a fazer alguma atividade física, seja caminhada, seja corrida, seja o que for, né? Porque realmente é algo que muda a nossa vida. É o tipo de apoio que a gente precisa para seguir a vida, porque a vida não é só o que a gente faz aqui dentro dessa instituição, né? A vida é o todo, né? E é um condicionamento que a gente faz de corpo e mente para poder seguir a vida. E apoio é importante. Se lembra que aqui, no NevaCast, a gente conta com o apoio da nossa Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e também com o apoio das agências de fomento, né? CAPES, CNPq e FAPERGS. Vai, Marcelo. Então, Benhur, pra gente finalizar, é engraçado como quando a gente começa a gostar do assunto, a gente vai longe, né? Já passamos 40 minutos aqui conversando e a gente fica assim, a gente normalmente tem um episódio de em torno de 20 a 30 minutos, né? Eu digo, é maravilhoso de poder ter esse conversa um pouquinho mais longa, né? E levar o nosso debate, que é tão gostoso de fazer. Cara, deixa uma mensagem aí para os jovens pesquisadores, para quem está entrando nessa área, para quem quer seguir essa carreira, né? O que eles podem esperar, além das grandes dificuldades que a gente sabe que a vida acadêmica traz, mas também dos bônus. Então, primeiro recado é um recado mais geral, eu acho que vale para todo mundo, que é: acha alguma coisa que você gosta de fazer, né? Descubra algo que mexa com você e que você vai ter prazer e vai ter orgulho de fazer, e corra atrás disso, né? Eu acho que essa é a melhor forma de alcançar o teu espaço, criar o teu espaço e achar o teu lugar no mundo, né? Tu só vai conseguir espaço se tu for bom, e tu só vai conseguir ser bom se tu fizer algo que te dê prazer e que te impulsione a estar o tempo todo buscando por mais. Então esse é o primeiro recado, né? Isso vale para pesquisadores, vale para quem vai dar aula, ou mesmo para quem não é do meio acadêmico, né? Qualquer coisa na vida. Particularmente para quem vai para a área da pesquisa, né? Já que esse é mais o foco aqui da nossa conversa, né? E por eu estar dentro de um laboratório, comece a fazer pesquisa. Não precisa ser necessariamente com aquele organismo que tu sonha em trabalhar, né? E eu, por exemplo, sonhava em trabalhar com baleias, né? Nunca trabalhei com baleias, né? Mas acabei começando a pesquisar um outro grupo que eu achava legal, que eram os carnívoros, e fui me apaixonando e aprendi a fazer pesquisa.
E essa é a grande questão de tu começar a trabalhar, seja com o que for. Aprender a fazer pesquisa, e isso é um treinamento, né? E isso leva tempo, né? Às vezes, um aluno entra no laboratório sabendo mais, isso aconteceu 2 vezes já, com alunos que ainda estão comigo. Eles entram sabendo mais de aves do que eu sei hoje. Eles entram na graduação com mais conhecimento do que eu sobre aves. Só que eles não são cientistas. Então, meu trabalho como orientador é justamente tornar eles cientistas, lapidar aquilo. O ato da reflexão da coisa, né? Exatamente. Não só conhecimento, assim, por si só, o conceito, mas a reflexão sobre aquilo. Exatamente, e transformar aquele conhecimento que é um conhecimento empírico em um conhecimento científico. Conhecimento empírico tem o seu valor, claro que tem, mas é outra linguagem, é outro conjunto de métodos para serem trabalhados. E dentro da universidade, a gente trabalha com ciência, né? Então, o meu trabalho como orientador, muitas vezes é muito mais isso de levar os alunos a criarem os seus projetos e transformarem aquele conhecimento e aquele interesse que eles têm em ciência, do que necessariamente entregar e desenvolver o trabalho por eles ou com eles, né? Eu acredito muito nessa questão de que eles têm que desenvolver o seu trabalho. Então, muitas vezes, muitos alunos vêm bater a porta do laboratório, só que eles não conseguem passar das primeiras fases de uma orientação, que é justamente procurar por algo que mexa com eles e de começar a buscarem o conhecimento por si próprios, né? Mas os que ficam acabam desenvolvendo coisas lindas, né? E eu tenho muito orgulho aí de todos os orientados que têm trabalhado comigo e de todas as parcerias que eu tenho feito, assim como eu tenho orgulho dos meus colegas que estão aqui desenvolvendo esse podcast muito legal. Gente aqui. Falsa que dá dó. Mas vai, Cristiane! Benhur, te agradecemos demais, que nem o Rafa falou, foi uma conversa muito prazerosa, a gente vai conversando, trocando as figurinhas, foi muito legal esse relato, a experiência, todas essas mensagens que tu falou, tanto de formação, né, não só na parte acadêmica, como na parte pessoal, que é importantíssimo mesmo para os nossos ouvintes. Te agradecemos demais em ter a tua participação, muito obrigada. E o pessoal que está nos acompanhando, então, não esquece de seguir o NevaCast nas plataformas de vídeos e áudio, e nas redes sociais também. Muito obrigada. Em breve, mais um NevaCast. Obrigado, gente. Abraço. Muito obrigado. Valeu. Tchau.